Seja bem-vindo ao canal Ebenezer Solution. Meu nome é Bruno e hoje vamos dar continuidade ao nosso laboratório de checkpoint. Hoje é a nossa terceira aula e o intuito dessa aula aqui é nós fazer regras e políticas mais avançadas. E para fazer isso, a primeira coisa que nós vamos fazer é entrar dentro do nosso Firewall, dentro de NAT. Vamos desmarcar a opção que a gente tinha marcado aqui para esconder todo o tráfego interno de rede atrás do gateway. E agora nós vamos segmentar. Apenas as redes que tem que sair para a internet vão ser aquelas que realmente vai ficar atrás do gateway. As demais, se é para funcionar internamente e não precisa sair para a internet, não vamos configurar. Então vamos entrar aqui na nossa política. Primeira coisa que eu quero explicar sobre as políticas aqui. Em um firewall, nunca pode ter regras desse modo aqui escrito N. Por que não? Quando você deixa a regra N na parte de serviço, qualquer coisa está trafegando na sua rede. E você não tem nenhum tipo de controle. Você não sabe se está rodando um HTTPS, você não sabe se está rodando um SSH, se é um serviço FTP, você está simplesmente liberando tudo. E se o firewall que você está administrando tem muita regra assim, você está suscetível a muito tipo de ataque. E isso não é o intuito do firewall. Então nós temos que aperfeiçoar. Então, esse lab inicial que a gente fez foi só para funcionar a internet. E agora sim, nós vamos começar a deixar isso daqui de uma maneira mais complexa, com mais regras, com mais políticas, para justamente ficar um ambiente de firewall muito mais customizado e assim trazendo mais segurança e só trafegando realmente aquilo que você quer que trafegue. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é vamos tirar esses objetos aqui da rede interna, da zona interna, porque nós não vamos usar isso daí. E a segunda é tirar esse objeto de all internet. Então, o que a gente vai fazer? A primeira coisa que nós vamos fazer. Não sei se vocês conhecem, mas existe uma norma que se chama RFC 1918. O que essa RFC faz? Ela faz a separação do que é um endereço de rede privada do endereço de rede pública. Então, nós vamos configurar justamente isso, é fazer essa separação. Para que a gente vai fazer essa separação? Justamente para o seu firewall entender o que for uma rede privada, ele vai consultar internamente, e o que for uma rede pública, ele vai consultar externamente. Então, a primeira coisa que nós vamos criar é uma rede. Então, vai ser a classe A. E o classe A, o IP é 10.0.0.0, a rede, né? E a máscara é 255.0.0.0. E isso daqui é 1/8. Então, você está fazendo a parte do classe A. Então, a gente vai agora fazer o classe B. A gente dá o nome, classe B. O IP é 172.16.0.0, a rede. E ele é 1/12, 255.240.0.0. E agora nós vamos fazer a rede classe C. E ele é 192.168.0.0 e a máscara é 255.255.0.0, que é 1/16. Então nós criamos a nossa norma RFC 1918. Então o que nós vamos fazer agora? Depois dela estar configurada, agora a gente vai fazer um grupo de exclusão, ou seja, a lógica que a gente vai fazer, tudo que não for desse grupo é para eu consultar fora. Então a gente vai aqui, More, Network, grupo com exclusão. Então a gente vai fazer agora. Esse daqui eu vou colocar o nome de internet. Então qualquer, exceto esse daqui. Então vamos lá. O que é um grupo de exclusão? Então eu estou falando aqui que qualquer objeto, qualquer origem, qualquer coisa, ele vai verificar, exceto se foi daqui. Então quer dizer, se ele não for endereço nosso interno 10.0.0.0, 172.16.0.0.0, 192.168.0.0.0, ele vai jogar para fora e vai buscar na internet. Então, com essa fórmula aqui, com essa configuração,
Então você vai conseguir separar tudo que for um IP público, por exemplo, 200.0.0.0.1, por exemplo. Então ele vai buscar na internet e vai jogar para fora. O que não for, ele vai procurar dentro da nossa rede. Então, agora a nossa internet vai ser assim. Eu só esqueci de colocar uma cor, eu gosto de colocar umas cores para ficar mais fácil de visualizar. Então, e agora a gente vai criar nossos grupos de rede. Então, a rede que a gente está usando, quem não lembra, é 10.0.0.0.0, que é a nossa rede interna, 1/24. Então, agora eu vou criar um objeto que vai se chamar rede interna. Então, clica aqui, rede. Eu vou chamar ela de rede, underline, 10.0.0.0/24, assim fica fácil de identificar o objeto. Porque você coloca só rede, você tem que passar o mouse em cima para saber que rede que ele é. E 1/24 é 255.255.255.0. Então, essa rede, ela precisa ir para a internet? Precisa. Então, se ela precisa, você vai ter que clicar em NAT e adicionar ela escondida atrás do gateway. Então, ela vai ser... Na hora que você faz isso daqui, ele automaticamente cria a regra de NAT para você. Eu vou mostrar agora. Então, eu vou só adicionar primeiro aqui. Então, quem pode acessar o Firewall? Só minha rede interna. E quem pode sair para a internet? Minha rede interna. Então, se eu vim agora aqui em NAT, ele automaticamente, tá vendo? Ó? Automatic Rule, isso daqui é o próprio Fireface. Então, ele pegou a minha rede aqui, que está falando que a origem é essa, com destino é esse, serviço qualquer um. É para traduzir? Não, para manter o original que ele vai manter isso daqui. E a outra coisa que ele faz, então, é a rede interna com destino qualquer coisa, com um serviço qualquer coisa, ele vai traduzir para isso daqui. E ele tá vendo que tem um Hzinho aqui, é que ele tá falando hide. Se fosse você mudar isso daqui para estático, vai aparecer um S aqui. Então, ele está fazendo isso justamente para que ele possa sair para a internet. Então, voltando aqui, para minha internet, se eu quero fazer a pessoa acessar um site, então ele não pode ficar com o serviço N, porque N é muito abrangente, vai passar qualquer coisa. Então, eu vou colocar aqui que ele pode acessar o HTTPS, o HTTP, e aqui lembrando que você pode colocar as portas por número, então ele faz também. E eu vou colocar o 8080, que é a parte de proxy. Alguns sites precisam de proxy, então precisa desse serviço para funcionar, senão não funciona. E agora vamos lá. Vamos criar aqui agora a parte para acessar o Fire. Então, para acessar o Fire, a gente quer liberar o SSH, o HTTPS, que ele nem funciona a 80, porque 80 é sem criptografia, então o Fire já nem aceita isso. E uma porta que não existe, que é a 4434, que é uma porta da Checkpoint. Então a gente vai criar um objeto aqui TCP. Então eu sempre crio o nome com a porta 4434 e adiciono aqui 4434. Então esse é o objeto. Então para acessar o Firewall só pode acessar isso e da rede interna. Fora isso, ele não acessa mais nada. Uma outra configuração que é muito importante ser criada no Fire se chama Stealth Rule. No próprio curso de CCSA, eles caem muita regra sobre isso. Então, vamos criar. Então, assim, então ele vai fazer o quê? Qualquer rede para o Firewall, ele vai simplesmente bloquear. Para quê? Para que mantenha a segurança do Firewall. Com isso, você consegue... como é o nome? Deixa eu só corrigir aqui que eu esqueci do L aqui. Stealth Rule. Então, com isso, você faz o bloqueio de qualquer tráfego que você não deseje que seja seu firewall acessado, ele já vai bloquear. Então, essa é uma regra
que protege seu firewall de acesso indevido. Então, qualquer rede que tem qualquer origem que tentar acessar o destino do seu firewall com qualquer serviço VPN ou com qualquer serviço é para dropar. Então, você tem que criar as regras acima que você quer liberar, senão seu firewall simplesmente não vai funcionar. Então, agora a gente criou a parte de gerência e a parte de internet aqui. Então agora só funciona isso e só você que acessa da rede interna sua. Então eu posso dar um publish aqui para salvar as informações. E agora o que acontece? Se eu faço isso daqui, por exemplo, minha internet não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Porque não tem o serviço de DNS configurado. Então o que eu falei? Quando você estava com a rede N, tudo que estava navegando estava vindo por essa regra de conexão com a internet. Só que agora não tem DNS aqui. Então, se eu vim aqui no meu computador aqui com Windows, peraí, deixa eu só instalar a política, né? Senão não vai funcionar. Ele não vai navegar porque não tem regra de DNS criada. E ele acaba não funcionando. Terminou de instalar a política. E simplesmente não respondeu, tá vendo? Por quê? Ele vai tentar fazer uma requisição de DNS aqui. Se eu pegar meu IP aqui, 10.002, o que ele tentou fazer? Procurar um DNS do Google. Só que você configurou a regra de DNS? Não configurou, então simplesmente ele bloqueia porque você não declarou. Por isso que eu falei, uma rede bem configurada, ela vai fazer somente funcionar os serviços que devem funcionar naquela rede. Então nós vamos fazer agora mais uma regra aqui. Então, acima da Stealth Rule, nós vamos criar uma regra. Então, below, aqui vai ser a parte do nosso DNS. DNS. Então, qualquer origem, eu posso deixar qualquer origem, mas também eu posso deixar também, por exemplo, só minha rede interna poder requisitar DNS, eu posso fazer isso. Para onde? Qual que é o destino? Qual que é o objeto? Eu vou criar aqui 3 objetos para mim. Eu vou fazer um que é o DNS do Google. E o DNS do Google é 8888. Eu vou fazer mais um DNS aqui. DNS da Level 3, que é o 4222. Eu deixei isso por uma redundância, não que vai cair o serviço de DNS do Google, que é muito pouco provável, mas na dúvida sempre é bom ter uma redundância. E agora eu vou fazer um DNS da Cloudflare, que é o 111. Ok. E que serviço que é isso daí? É um serviço de DNS. Domain Name System. Então, eu coloco esse objeto. E agora é para eu aceitar esse tipo de requisição. Então, vamos instalar a política. E agora, como ele está com a política instalada de DNS, nosso site já na verdade até carregou. Então, foi mais rápido que nós. Então, só abrir um outro site aqui, só para demonstrar. E agora vai. E se eu entrar aqui nos logs, você vai ver que antes estava dropando serviço de DNS. Lembra aqui, eu vou dar um atualizar agora e vai ter vários serviços de DNS, só que agora ele está aprovando. E ele usou aqui, ó. Bateu em que regra? A regra que eu criei aqui de DNS, aceitou. Então agora nossa rede interna está trafegando. E por que é importante você fazer isso? Existem vários tipos de ataque de segurança para mudar um DNS e te jogar para um DNS malicioso. Então sua rede pode ser roteada para um outro DNS e você nem perceber. Então quando você faz algo que você só está falando, ó, só pode usar esse DNS, se alguém tentar jogar para um outro DNS, ele vai acabar não dando match nessa regra e simplesmente não vai funcionar. Por isso que uma rede tem que ser bem segmentada para os serviços.
Agora, por exemplo, eu vou mostrar até uma coisa legal, habilitar também, clica com o lado direito nessa barrinha azul marinho aqui, e habilita ITs. Assim você consegue ver tudo que está acontecendo no seu Fire. E aqui você mostra, ó, aqui já deu 431 hits nessa regra, aqui ainda não deu porque ela vai atualizando por periódico, eu acabei de habilitar, daqui a pouco já começa a mostrar. E aqui quando você faz isso, você consegue ter uma visão mais ampla do que está acontecendo, onde que está batendo mais, onde que está acontecendo o, os maiores quantidades de evento da sua rede. Então aqui, por exemplo, ó, na Cleanup Rule, que é quando não bate nenhuma dessas aqui, é a que mais tem evento. E sempre vai ser ela, porque aquilo que você não autoriza aqui vai sempre cair aqui. Então sempre vai ter mais bloqueio do que aceitos, do que permitidos. Então essa foi uma das regras. Agora uma coisa que eu quero mostrar para vocês para melhorar. Tá vendo que aqui tem muitos serviços aqui? A gente pode criar um objeto com o nome do serviço. Então, por exemplo, aqui, a gente vai criar um grupo agora, por exemplo, de portas de gerência do Fire, por exemplo. Então, em vez de ficar esses 3 serviços aqui, você pode deixar apenas o objeto já com o grupo. Desculpa, eu criei um grupo de rede, peraí. Aqui, ó. Grupo de serviço. Então, agora sim. Então agora a gente vai clicar aqui em adicionar. Aí coloquei o HTTPS, agora o SSH e o TCP. Underline 4434. Então dentro dele aqui já tem esse tipo de grupo. Então agora eu dou um OK e eu venho aqui, ó, removo e eu adiciono só o grupo que eu acabei de criar. Então fica melhor de se ver assim, por exemplo. E quando você passa o mouse, ele mostra quem está aqui dentro, quem são os membros dentro do grupo. Então você consegue ver. Então fica. Se você tem uns grupos com muitas portas, por exemplo, o VoIP, que usa bastante portas, você vai colocando, começa a ficar muito bagunçado, assim, com muitos serviços numa mesma regra. Fica não tão, vamos dizer, clean assim a parte de políticas. Então, quando você cria um grupo, fica muito mais fácil. Você precisa ver, você passa o mouse e você vê tudo que tem dentro dele. Então, se você tem uma regra que usa muitos serviços, então é bom você criar um grupo assim. Então, era até também para demonstrar para vocês que tem como criar também. Então, eu criei o grupo. Aqui eu deixei, eu poderia fazer um grupo de acesso à internet, por exemplo. Então, eu poderia colocar aqui FTP, a parte de HTTPS, a SSH, poder implementar mais. Então, aí vai de acordo com o que você utiliza na sua rede. Então, dessa forma aqui, eu vou só aplicar aqui a configuração. E agora uma coisa importante. Para funcionar uma rede, por exemplo, você tiver a parte de DHCP, você precisa criar um endereço de broadcast, senão não vai funcionar. Não sei se vocês lembram, por exemplo, o meu computador aqui, quando eu criei ele, eu criei manualmente a parte do IP dele. Eu adicionei ele aqui manualmente, 10.0.0.2. Ele não está sendo atribuído por DHCP. Mas se tivesse, por exemplo, na minha rede um DHCP, não estaria funcionando porque eu não estou liberando DHCP. Então a gente tem que criar uma regra de DHCP, que é uma coisa que toda a rede utiliza, que é a parte de servidores DHCP, ou o próprio Firewall que faz, ou um servidor de AD que faz, algum equipamento faz sempre a vez do DHCP. Então a gente vai criar aqui uma regra de servidor
DHCP. E como que funciona essa regra? Então, a origem pode ser qualquer uma dentro da nossa rede. E ele vai bater como? Como que um DHCP funciona? Ele funciona através de um endereço de broadcast. Então, a gente vai criar um objeto chamado broadcast. E o endereço de broadcast é o último IP da rede. Então, 255.255.255.255. Eu vou colocar aqui ele uma cor. Do OK. E eu vou permitir, porém, eu só tenho que permitir que serviço? Que é o serviço de DHCP. Então, você vai digitar DHCP e vai ter. E os serviços de DHCP é o DHCP Relay e o Reply. Desculpa, Reply e esse daqui não. Reply e o Request. Esses são os dois endereços que a gente vai utilizar. Então, o Reply e o Request, ele vai responder e vai requisitar. Então, se for uma requisição ou uma resposta, é para ele aceitar o file. Então, estamos com a nossa rede de DHCP habilitado, porque se não tivesse habilitado, ele daria problema. Se tivesse alguém pedindo um IP, simplesmente o Fire ia estar dropando isso daí. E não ia permitir. Agora, dessa forma, ele permite. Agora, uma outra coisa que nós temos que fazer, por exemplo, que eu aconselho, que acontece em muitas redes aí. Por exemplo, agora, o nosso computador aqui, se eu tentar vir aqui sincronizar o horário dele aqui, ele simplesmente não vai conseguir. Porque para funcionar o sincronismo de hora, eles utilizam o serviço de NTP. Então eu não liberei isso daí. Então ele não vai sincronizar o relógio da sua rede. Então é mais uma coisa que precisa ser habilitado. Se eu for agora aqui nos logs, você vai ver que a porta. Eu posso deixar assim que já deve dar para ver. Senão eu coloco a porta 123 aqui e ele vai aqui, ó. Acabou de bater, ó. A porta 123, que é a parte de sincronismo de relógio, ele não conseguiu fazer. Ele foi dropado porque não foi liberado. Aí que acontece? Muitas pessoas não se preocupam com isso, mas existem muitos ataques de segurança que utilizam a porta NTP para ser uma porta ali para fazer extração de dados, consegue fazer ataque mais elaborado através disso. Então, não é bom deixar o Windows escolher qualquer servidor. E no Brasil a gente tem o NTP BR, que é o servidor aqui que tem segurança, que os caras trabalham em prol de ter o pooling ali sempre disponível, tem vários servidores, ele tem a hora sincronizada, então recomendo sempre utilizar o NTP-BR para fazer isso, ou um NTP de confiança que você tenha. Eu não recomendo os servidores da Microsoft deixar ele. Então a gente vai criar agora uma regra que a gente só vai poder sincronizar se for NTP-BR. Então como vamos fazer essa regra? Vamos fazer aqui dentro do tráfego de rede. Eu vou até mudar esse nome aqui, não é conexão com a internet não, vou colocar tráfego de rede, porque não é só a internet aqui, tem mais coisas. Então eu vou colocar uma regra aqui, acima dessa daqui, que é sincronismo, data e hora. Então eu vou só deixar sincronizar a minha rede interna. Para onde? Eu vou criar um objeto que vai ser... Opa, tá copiado aqui, peraí. Vamos entrar aqui, que vai se chamar ANTP1. Então, vamos lá. E qual que é o IP dele? Aqui tem o IPv4 dele e o IPv6. Aí, no meu caso, eu vou usar IPv4. Vou colocar aqui uma cor para ele. E eu vou também criar mais um. Como eu falei, sempre é bom ter uma redundância. Então vamos lá vou pegar o servidor B aqui deles.
E agora pegar o IP. Vamos aceitar essa regra. E o log. E que tipo de serviço é? É o NTP. Ou você digita NTP, ou você digita 123. Então, eu vou habilitar aqui o serviço de NTP. Então, agora, nosso computador lá, por mais que eu esteja liberando a porta NTP, eu vou até instalar já, enquanto eu estou falando, ele ainda não vai sincronizar. Por quê? O nosso computador lá, ele está tentando utilizar o serviço do próprio Windows lá, que geralmente é Times do Windows lá, que ele utiliza o servidor. E esse servidor é default. A gente vai agora personalizar e adicionar o servidor NTP deles. Então, se eu for agora lá de novo, vamos voltar aqui para o meu Windows e eu vou adicionar esse servidor aqui. Então, se eu voltar aqui no meu reloginho, tentar sincronizar, ele continua, por mais que eu liberei a regra, mas eu não liberei a regra para o site timewindows.com. Eu liberei apenas para aquele. Para. Opa, entrei no lugar errado. Apenas para o NTP. Então você vem aqui e digita o endereço lá dele e dá um OK. Ele vai mudar. Já mudou aqui. Agora, se eu mandar sincronizar, ele vai conseguir. Tá vendo? Já deu um tiquezinho e já sincronizou o horário. Então, se eu for agora aqui no meus logs e dar um atualizar, ele vai ter aqui, ó, sincronizou. Então, ele aceitou o tráfego aqui, ó. O tráfego 123 agora, porque por aí esse servidor de sincronismo de hora ele funciona. E o que eu recomendo? Para quem é administrador de rede, seria o que? Fazer um Windows Server somente. Windows Server não, né? Eu vou me expressar mais. Um servidor que seja. Porque você pode usar outro tipo de sistema, né? Não só a parte de Windows Server, mas você pode usar Linux, alguma outra coisa. Que seja seu clock de rede, então vamos dizer assim. Então esse daí seria o que vai conversar com a internet. Você especificaria, não aqui igual eu fiz aqui, que eu fiz a rede inteira acessar, mas você colocava lá origem, o seu computadorzinho, por exemplo, que você tem lá, que é o seu servidor, e que faz lá. E depois criaria uma regra abaixo que permitiria que sua rede interna falasse com esse servidor e pegasse desse servidor o horário certo. Esse seria o método mais confiável de você ter um relógio sempre atualizado e que não tivesse nenhum tipo de problema de ataque externo, algo do tipo. Então aqui você já está fazendo o seu serviço funcionar de maneira é, mais segura. Então aqui eu já fiz essa parte. Deixa eu terminar, já instalou. Então aqui, desse modo que a gente já está aqui, nós já podemos ter, por exemplo, uma configuração melhorada do que a gente tinha antes, que estava tudo liberado, e agora a gente está só com vamos dizer, os serviços mais básicos. É lógico, eu não liberei um monte de recurso. Tem locais que você vai ter servidores externos, então vai ter que liberar portas, mas assim, para um ambiente seguro, pelo menos as partes de recursos mais básicas aqui, você já está atendendo relógio de rede, conexão com a internet somente por essas portas. E com isso você tem já seu ambiente já funcionando e menos suscetíveis à falha, porque igual antes estava tudo liberado N, não pode ter esse tipo de coisa, liberado qualquer tipo de serviço para qualquer lugar, de qualquer origem, não. Especifica bem para que você não venha ter nenhum tipo de problema de invasão, de passar pelo seu primeiro perímetro de defesa, que é o seu firewall, e assim você contempla. Então, na nossa próxima aula, a gente vai começar a fazer a parte de controle de filtro de conteúdo. Então a gente vai no nosso próximo evento aí, nossa próxima aula que vai ser a quarta, a gente vai fazer a parte de URL filter. Então lá nós vamos fazer controle sites permitidos, sites que não pode, o bloqueio de página, bloquear, por exemplo, fazer um QoS para liberar. Então, se você está gostando aqui do nosso canal, do nosso conteúdo aqui, já deixa seu joinha aí, não deixa de compartilhar,
Se inscreve no próprio canal aí, porque quando você faz isso, você mostra pra mim que vocês estão gostando, vocês querem mais conteúdo. E deixa também comentário, eu vejo que muita gente tá vendo, mas não escreve nada. Deixa suas dúvidas, que aí o próximo vídeo que eu for lançar, eu faço um vídeo já pra tirar a dúvida de quem tá precisando, porque eu sei que não tem muito conteúdo em português de Checkpoint, então se tiver dúvida, se eu puder ajudar, eu vou estar aqui com uma imensa felicidade de ajudar cada um de vocês, porque eu sei que é difícil, eu mesmo tive que estudar muito, ralar muito para aprender isso daqui que eu estou mostrando para vocês. E então eu peço a ajuda de vocês aí. Curte mesmo, compartilha aí com o pessoal de TI, o pessoal de segurança. E na próxima aula tem mais aí, pessoal. Obrigado e até a próxima.